Boa tarde, bem-vindos. Obrigada por aqui estarem, obrigada por me virem ouvir e por terem curiosidade de entender aquilo que aqui se passa e que se tem passado nos últimos dias. Geralmente eu faço uma pequenina introdução à instalação que aqui está, ao ciclo de conferências que tem vindo a decorrer nas últimas 2 semanas, mas acho que me vou poupar de introduções, já que vou fazer uma conferência sobre o que aqui está, de uma forma mais aprofundada e não só num parágrafo como costumo fazer. Durante estas 2 últimas semanas, nós temos vindo a assistir a palestras extremamente interessantes, começando por uma pelo professor Dr. Gonçalo Vasconcelos e Sousa, que abordou a joia como um elemento histórico e a sua evolução e a sua importância religiosa, principalmente mostrando imagens absolutamente fabulosas e muito interessantes sobre a joalharia antiga até à joalharia relativamente contemporânea e dizendo o fator de identificação da joia para com a identidade da pessoa. Foi para mim um dos pontos altos da conferência. Depois tivemos uma fascinante, e poderão ver mais tarde ouvir um bocadinho da conferência da professora Maria Clara Paulino, que nos falou sobre o significado de suspensão e mais particularmente da instalação em São João Novo, portanto, falando e dando a sua própria opinião sobre aquilo que aqui está presente. E depois tivemos ontem a penúltima conferência pelo professor Dr. Arnaldo Pinho, catedrático da Universidade Católica, que nos falou do simbolismo da arte, da religião e da presença da arte, principalmente da arte sacra, nas igrejas e como elemento de fé. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou contar-vos, tentando não ser nem muito técnica nem extremamente conceptual, a história destas peças, como elas nasceram, como elas continuam a viver e a enriquecer, no meu ponto de vista, com a presença de toda a gente e com as opiniões que surgem, mas qual foi o mote que me fez fazê-las. Em janeiro de 2014, deste ano, eu recebi um convite pela parte da Moda Lisboa para me integrar pela segunda vez na plataforma Sangue Novo. Com esse convite era necessário uma submissão de projeto para que fosse aprovada por um júri de alto gabarito, e eu achei que por algumas razões relativamente óbvias para mim, porque geralmente tem sido linha de pensamento no meu trabalho, focar-me em criar polémicas, em polarizar reações, por assim dizer, e em termos físicos restringir o movimento do corpo humano para que haja uma segunda instância de pensamento sobre as atitudes de quem usa e de quem vê usar. Então eu sugeri um projeto cujo nome foi quase de início Corpus in Claustrum. A peça que podem ver no meio, que está ao nível do altar, foi a peça que deu o mote para a criação desta coleção toda. Em 2009, se não estou em erro, no meu segundo ano de licenciatura, nós tivemos um projeto em tempo recorde na faculdade que tínhamos pela primeira vez de criar 3 peças de grande escala para serem apresentadas em Passerelle. E como eu falava há pouco tempo, há uns minutos atrás, geralmente quando idealizamos uma peça para um projeto há muitas outras que ficam para trás, ou então criamos uma e essa peça depois poderá dar para desenvolver uma coleção inteira. Esta foi a peça, ou melhor, esta é uma réplica quase fidedigna da peça que foi criada em 2008, que na altura se chamava Incarcerated Bodies. Peça esta que teve reações tão interessantes e não tinham nada a ver com o conceito inicial da peça em si, que eu achei por bem que seria a altura, já que o desfile na Moda Lisboa iria acontecer nos claustros do Pátio da Galé, algo que eu aspirava há muito tempo, achei por bem desenvolver algo à volta desta peça, e assim surgiu. Portanto, em 2014, de janeiro, o convite da Moda Lisboa, passarei depois a falar-vos um pouco da concepção e produção desta coleção. No dia 7 de março, o desfile. Depois explicarei um pouco, ou mostrarei um pouco do feedback, principalmente porque acho que a imprensa, neste caso, não será muito pertinente. E depois surge PIN 10 anos, 10 projetos. A razão pela qual surge este evento. Submissão do projeto mais uma vez. E aqui estamos, Corpus in Claustrum, instalação e ciclos de conferência.
Este slide mostra o primeiro cartaz, através do qual foi anunciada a coleção Corpus in Claustrum para a Moda Lisboa. Como poderão ver, apesar de as peças ainda não estarem minimamente desenhadas, já havia indícios de ser algo com um aspecto de fumo, com um aspecto de desaparecer no ar volátil, e as linhas. Este foi um moodboard, esta é a parte mais técnica, este foi o moodboard que eu fiz para a inspiração do projeto, em que podemos ver sombras no corpo de linhas, existe sempre uma ligação muito grande ao corpo, que é uma inspiração inerente à joalharia, naturalmente, o fumo, mais uma vez vermelho, que vão entender a seguir, e penso que no canto inferior direito e no canto superior esquerdo, estruturas arquitetónicas. Eu tive a sorte, durante este projeto, depois de fazer as minhas ilustrações, tive a sorte de poder entrar em contacto com uma ilustradora grega, que vive em Londres, a Katerina Samoides, que incessantemente trabalhou comigo para conseguirmos, para a Moda Lisboa, para a promoção do projeto, para a promoção das peças, antes até delas serem feitas, trabalharmos em algumas ilustrações que, na minha opinião, acho que ficaram bastante interessantes e que vieram a condicionar muito daquilo que foi apresentado posteriormente. Aqui são algumas fotografias um bocadinho que contrastam com o resto das fotografias que irão ver e que viram até agora, mas é pertinente dizer que estas peças foram todas feitas à mão, em aço inoxidável, com milhares de pontos de solda, e que tudo isto aconteceu porque eu tive o gentil apoio e cedência de uma máquina de soldadura a ponto da Faculdade da ESAD, Escola Superior de Artes e Design, no Porto, que me deixaram estar em tempo recorde numa semana e meia a produzi-las todas à mão. Aqui vem quase a estrutura, quase finalizada desta peça que aqui está, deste vestido. Foi feita em 3 partes. Depois muitos cortes, muitas lixas e, no fundo, apesar de serem estruturas muito grandes e apesar de serem em material extremamente rígido, que era para não permitir, porque esta peça, quando foi feita inicialmente, foi feita em cobre, esmaltado, e naturalmente que o cobre, como pouco denso que é, qualquer movimento modificava a sua forma original e a tinta saía. Portanto, o aço inox foi o material que eu achei que seria mais adequado para esta coleção. Não digo que não me arrependi de o usar, usá-lo-ia hoje em dia outra vez, sem sombra de dúvida, sabendo que o produto final foi este, mas foi um processo bastante árduo em termos de execução das peças. Ora, existem algumas semelhanças, que é natural, ao texto de apresentação que poderão ver nas brochuras, não sei se foram entregues a todas as brochuras hoje, e entre o texto inicial da apresentação desta coleção na Moda Lisboa e o texto que aqui fala desta instalação. Fala de uma coleção feminina, que aqui naturalmente que é omitido, onde tanto as roupas como os acessórios simulam um ambiente teatral, enfatizando o efeito óptico surgido pela sequência de linhas e, naturalmente, que incitando a pensar e a provocar inquietudes e atitudes. E eu mostro então alguns minutos para vermos o desfile. Falando ainda em termos práticos, os vestidos foram também patrocinados por uma empresa cá do Norte, da Póvoa de Varzim, Top Tuxedo, e os sapatos foram desenhados por mim na altura, precisamente com o mesmo conceito de clausura e de certa maneira restrição, e necessitarem um pouco de tempo mais para serem calçados do que um sapato normal, devido aos seus elásticos, e foram feitos em parceria com uma empresa de São João da Madeira, chamada Anónima. Penso que com estas imagens, com este filme, poderão perceber que todas as peças que aqui estão apresentadas de uma forma completamente diferente
se encaixam no corpo, foram feitas de uma forma anatómica, mas não necessariamente mecânica. Não são peças para usar no dia-a-dia, mas sim para fazer refletir. E eu explicarei isso depois. Como se pode ver, é aquela peça. E esta é a peça que é geralmente chamada por vestido, que está deste lado. Aqui estão as peças todas juntas no final do desfile, colocadas num corpo. Pronto, como puderam ver, e é muitas vezes tema de intriga, a razão pela qual as manequins estavam vestidas de vermelho sangue, com hábitos monásticos, com hábitos de freira. Existe intencionalmente uma ligação entre o sagrado e o profano, não em forma de crítica de forma alguma, nem de forma a acentuar clichês, mas sim em fazer com que estas peças sirvam como uma barreira entre o desejável e o desejado, entre a manequim elegante que usa a peça e a pessoa que está por fora e que se sente de certa maneira atraído por essa manequim. Eu tive a sorte de, com esta coleção, receber uma série de feedbacks e ter particularmente cerca de 3 artigos que foram para mim os mais importantes escritos sobre este trabalho. Este que aqui apresento, da Cristina Filipe, presidente da Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, da PIN, que foi quem me lançou o repto para fazer esta apresentação na comemoração dos 10 anos da PIN, diz ou entende, efetivamente, que esta coleção se sustenta uma ideia austera de enclausuramento, de reclusão. No entanto, preconiza que muita gente, enorme e naturalmente e de uma forma inegável, poderá encarar isto como algo irónico ou provocatório, assente em clichês em torno dos temas de sagrado e de profano. Este seguinte comentário, este excerto, também foi feito pela reconhecida marca de carros Lancia no seu departamento de Trend Visions, portanto de design e de arte. Publicaram isto e fizeram umas apreciações que para mim foram extremamente interessantes. Primeiro, assumem que esta coleção
renova ou cria um diálogo entre o corpo humano e as peças esculturais de joalharia. Portanto, entendem que isto é joalharia, que nem toda a gente acha que é, às quais eu chamo esculturas usáveis, melhor dizendo. E depois dizem que esta coleção justapõe as Crimson Priestesses, que são, para quem não sabe, personagens de banda desenhada japonesa que têm umas silhuetas extremamente suaves, as estruturas supostamente sensacionais que envolvem um modelo contemporâneo de Aelita, Queen of Space. Isto é, um filme de 1924 de um diretor construtivista, Yakov Protazanov, que basicamente retratava de uma forma ficcional a vida de uma família russa no pós-guerra da União Soviética. Portanto, estas apreciações e estes pontos que acharam que eram fatores de inspiração para a minha coleção, provavelmente a maior parte deles eu nem sequer tinha conhecimento que eles existiam, não faziam parte dos meus estudos, mas eu acho que isto enriqueceu de forma muito interessante toda esta coleção. Dizem também que estas joias são para ser usadas, desenhadas, mas para serem perceptíveis como um elemento que se integra na anatomia humana. Para mim, o que mais me agrada nesta apreciação é quando dizem que aqui emerge de uma forma histórica a ideia de que os tecidos da ética e da estética, os tecidos da ética e precisamente e da estética são quase que bordados juntamente de forma a criar uma simbiose, de forma a criar um produto final que retrata as formas do corpo e que se torna apelativo. Neste texto ainda, pela plataforma Trend Hunter, que é uma conceituada plataforma de design e de arte também, dizem que estas peças puxam ou alargam as barreiras do conceptualismo e da moda de uma forma geral. Eu fiquei muito contente ao dizerem isto naturalmente. E dizem ou assumem que têm inspirações de vestuário árabe. Não me passou pela cabeça, mas acho extremamente interessante. Fazem, no entanto, uma apreciação que eu achei que devia falar, que seria pertinente. Dizem que estas peças têm inspiração na arquitetura e da anatomia humana. Ora, o Baltasar Torres e a Maria do Carmo, o Baltasar há muito tempo, penso que da primeira vez que me disse, que me falou desta coleção, aquilo que achava, viu imediatamente uma relação entre estas peças, ou esta coleção, e a arquitetura, ou o corpo como edifício, ou a relação do corpo com o edifício. Não foi algo inicialmente que eu pensei, mas provavelmente estaria inerente, estaria intrínseco na minha inspiração. Eu aqui mostro duas das minhas fotografias favoritas, por Arlindo Camacho, na Moda Lisboa, que para mim irão servir do patamar, ou melhor, do grau de salto, para começarmos a falar daquilo que aqui se passa. Corpus in Claustrum, ciclo de conferências e instalação. Nas palavras da professora doutora Maria Clara Paulino, diz: estas são peças pensadas para a Moda de Lisboa, mas surgem neste espaço interiorizado, contemplativo, ornamentado por pintura e escultura, cuja função é apontar para o que não tem forma, para o indizível, para o inefável. Inevitável será a questão, para que outras realidades, outras interpretações apontam estas peças aqui. E eu respondo a esta questão da seguinte forma. Primeiro, estas peças estão aqui colocadas porque este é um ambiente que espelha o conceito que a originou e que a corporizou. Segundo, porque é de intenção conferir a estas peças um aspecto etéreo, daí a suspensão, a leveza, que na altura da Moda Lisboa era comunicada ou veiculada através dos tecidos flutuantes, dos tecidos extremamente leves, do cetim brilhante.
Será também incitar cada um dos presentes a envolverem-se intimamente com a ambiência e esculturas aqui apresentadas, considerando que estas são esculturas não necessariamente joias, mas sim esculturas usáveis, esculturas ergonómicas. É também enfatizar e ilustrar a relação entre o corpo e o receptáculo, ou o corpo como receptáculo, e eu falarei disto no slide seguinte. Simular, como é quase visível principalmente no desfile, um ambiente teatral, hiperbolizando o efeito óptico sugerido pela sequência das linhas que constroem estas peças, e assim provocar sensações e inquietudes, levando-nos a encarcerar pensamentos e atitudes, como eu dizia no início. Ora, vamos então constatar que a Igreja é um templo de fé e de função e é um espaço de reflexão, que recebe neste momento e contém estas peças, corpus in claustrum. Eu considero estas peças foram idealizadas para serem a materialização de uma metáfora que incita à clausura íntima. Ora, o corpo em si, seja este físico, seja este espiritual, porque era visível no desfile da Moda Lisboa e aqui é invisível, aqui é sugerido, toma estas peças como um mote ou como uma provocação, para que comece, ou seja, incitado um processo de reflexão e introspecção da parte de quem usa, do usuário e da audiência ou observador, fazendo assim com que cada um questione a impulsividade e provocando disrupção na coreografia mental e física inerente ao ser humano. Eu passo a explicar um bocadinho aquilo que aqui disse. Estas peças têm uma aparência, se olharmos para ela, de gaiolas. Muita gente lhes chama gaiolas. Há quem lhes tenha chamado outras coisas, mas penso que gaiolas seja o mais interessante. Elas não têm como função engaiolar ninguém. Elas têm como função, em termos físicos, restringir movimentos, fazer com que haja a necessidade de companheirismo para a colocação destas peças, caso sejam efetivamente colocadas, mas para que vivam tanto fora de um corpo como dentro, como colocadas num corpo. Elas aqui vivem fora do corpo. No entanto, aquilo que aqui é pretendido é que, se pensarem a forma como entram na Igreja e a forma como a Igreja em si é concebida, em cruz latina, as peças estão suspensas de forma a formar uma nave, ou melhor, no correr da nave principal, as laterais as peças que estão expostas lateralmente nas colunas de granito, de forma a criar duas naves laterais, e estas três, o cruzeiro, sendo a principal, a central, a que deu o mote de inspiração para esta coleção. Ora, muito provavelmente, ninguém, quando entrou, pensou que a coreografia que iria assumir dentro desta igreja seria efetivamente a de cruz latina. E que a curiosidade é tal que muitas vezes nós paramos e fazemos uma volta de 60 graus para observarmos estas peças de forma diferente, muitas vezes acompanhando com o nosso olhar as que se movem pelo cruzamento de aragens. Nós estamos a ser... É quase impulsivo, esse movimento é um movimento que nos é impingido e que nós fazemos sem pensarmos. Estas peças o que é que querem? Estas peças colocadas no corpo tencionam a que o ser humano reflita, ou a pessoa que está fora reflita sobre a sua atitude, sobre a forma de chegar até ao pretendido, dado que existe uma barreira que irá fazer uma disrupção ou que irá fazer uma interrupção no processo e no caminho de conseguir aquilo que é pretendido. Naturalmente que dependendo da pessoa que usa a peça em si, seja esta uma pessoa com tendências de clausura íntima ou não, a intenção será provocar uma zona de conforto ou de desconforto, num sentido metafórico naturalmente. Portanto, a pessoa que usa as peças sentir-se-á quase que engaiolada, utilizando de novo o termo, e com uma perspectiva mais alargada, porque nós dizemos que quando damos um passo atrás ou quando nos afastamos vemos as coisas de uma forma mais clara. A intenção desta coleção é efetivamente essa, é sermos esforçados a observarmos aquilo que nos rodeia, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia de uma forma mais clara. E aqui, cada pessoa é convidada a olhar de baixo para cima e a pensar como é que, não como as peças se encaixariam no seu corpo, mas como é que cada um se encaixaria nestas peças. Ora, para surpresa minha, no passado dia 23, houve, com a conferência da professora Maria Clara Paulino, eu
apercebi-me de uma coisa que nunca me tinha apercebido na vida, que é possível alguém de fora que nunca passou sequer meia hora a falar connosco, sabe falar melhor do nosso trabalho do que nós mesmos. Pelo que eu acho que vos vou poupar das minhas palavras e vos vou ler uma pequena parte da conferência da professora Maria Clara Paulino, porque acho que ninguém melhor passou para palavras aquilo que eu muitas vezes tenho na cabeça e não consigo verbalizar. Convido-vos também, enquanto me ouvem, a verem algumas magníficas fotografias que foram tiradas por estes dois meninos que aqui têm estado a gravar este evento e a fotografar a instalação. Cada mudança, afirma Cloyes, representa uma ruptura essencial, um novo início, surgir de um novo original. Sob o ponto de vista, os objetos aqui suspensos de Olga Noronha serão então simultaneamente os mesmos e não os mesmos que foram vistos na Moda Lisboa. Em que consiste mais precisamente esta fricção? Como nos despertam estes objetos para uma consciência mais aguda do ambiente que partilhamos com eles? Proponho que algumas das respostas se encontram no próprio nome da série Corpus in Claustrum. Pensemos no corpo enquanto locus de revelação. Virado para o exterior, narcísico, lembramos a joia como ornamento, a moda, mas simultaneamente como um locus de contenção, o corpo como contentor, como eu imaterial. Consideremos esta dicotomia e vejamos como a um nível mais profundo ela é apenas aparente. A dicotomia, a oposição, o manicaísmo tem quase sempre um caráter de expediente, são úteis ao ser humano. Permitem surfar mais facilmente nas correntes do dia-a-dia, mas não são instrumentos finos, capazes de nos ajudar a navegar nas subtilezas da nuance ou a mergulhar nas águas profundas do real, onde os opostos tantas vezes coexistem no paradoxo que harmoniosamente os contém. Num exemplo muito imediato, consideremos que, na verdade, a chamada de atenção para o corpo por meio de uma peça de joalharia, por exemplo, pode desviar intencionalmente o olhar de certos aspectos do mesmo corpo que se pretendem esconder. A joia revela e esconde ao mesmo tempo. Numa análise um pouco mais profunda, consideremos até que o corpo, normalmente sinónimo de materialidade, está aqui ausente. Não sendo essa a intenção inicial por parte de Olga Noronha, a verdade é que, e indo ao encontro da afirmação feita atrás sobre a transformação do objeto em resposta a um novo contexto, na passagem das peças para este espaço, se abandonou o conteúdo e se reteve apenas as estruturas invólucro, que desenham, no máximo, linhas de contorno. Não posso deixar de notar, neste aspecto, uma fricção entre o horror-vácuo, o horror ao vazio característico do barroco, e este vazio assumido. Não esqueçamos, porém, que a mente humana, sobretudo a ocidental, tende a preencher espaços vazios e que nos parecem aguardar que os preenchamos com todo tipo de projeções simbólicas. As peças são transparentes. Enquanto o espaço da Igreja, como o seu rico interior, nos dirige o pensamento, o espaço definido pelas estruturas metálicas das peças deixa-nos livres para conjecturar. Pessoalmente, a imagem mais forte que se me apresenta é o do paradoxo, o corpo imaterial. E é-me impossível não pensar na afirmação de Paulo de que a Igreja é corpo místico de Cristo e de que em cada um dos seus membros se corporiza o mistério. A fricção entre expressões de preenchimento e vazio é, afinal, de superfície. Ambas apontam para o inefável. E estas peças agudizam a nossa consciência da mensagem paradoxal de um Deus materializado e ajudam-nos a reconsiderar o simbolismo de tudo o que aqui nos rodeia. Para além de ausente, o corpo está in claustrum. Convento, ermita, claustro, clausura falam-nos de recolhimento, isolamento, silêncio, mas no silêncio, tal como na ausência, pode ocorrer revelação. No silêncio há uma escuta muito particular do inaudível. A intenção última do recolhimento é, tantas vezes, a revelação do que está para além da percepção imediata. No caso do místico, a revelação é comunhão divinas, o paradoxo, portanto. Assim, chegando ao fim, quer na procura de um corpo que se constrói a partir de imagens internas,
quer da escuta silenciosa da clausura, a revelação acontece sempre na suspensão de dicotomias, na zona entre opostos, entre palavras, entre a inspiração e a expiração, enfim, no entre-espaço onde tudo existe em potência. O vazio e o silêncio contêm promessas. Por mim, está terminado. Gostaria apenas, e acho que não posso, convidar-vos para uma taça de champanhe, para celebrarmos estas 2 últimas semanas e o terminar deste evento, sem fazer os agradecimentos pro formas que me permitiram materializar esta ideia que já vinha, que já estava na minha mente há algum tempo. Ao Sr. Padre Jardim, que já vi que está cá, pela cedência de espaço, por aceitar o desafio, pelo carinho e pela paciência que tem para comigo. À Irmandade de São João Novo, particularmente ao Dr. Alberto Lemos e Dr. Alexandrino Bruxado, pela ajuda e apoio na realização deste evento. À PIN, naturalmente, Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, que me lançaram o repto e que me deram a honra de poder começar ou iniciar as comemorações dos 10 anos da PIN. Ao professor Dr. Gonçalo Vasconcelos e Sousa, que penso que não está cá hoje, mas que foi um magnífico orador. Igualmente à professora doutora Maria Clara Paulino e agora, principalmente, pelas absolutas e sublimes, faltam umas palavras, desculpem, mas pelas sublimes, poéticas palavras e pelo facto de conhecer tão bem o meu trabalho e de me conhecer tão pouco a mim, passando tão pouco tempo comigo. Deixa-me extremamente lisonjeada. E ao professor Dr. Arnaldo Pinho. Em termos de patrocínios logísticos e de divulgação, gostaria de agradecer à Universidade Católica do Porto, ao Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, à Associação Comercial do Porto, à Symington pelos vinhos do Porto que nos foram dados na inauguração deste evento e hoje à Morganheira que nos deixará brindar com um ótimo espumante. A Mangue da Areia Food Service também nos deixou deliciar com os seus petiscos na inauguração. A Seven Concept Media e hoje principalmente porque têm sido absolutamente incansáveis em tudo aquilo que têm feito, as horas que têm aqui estado, a paciência que têm tido para comigo e fazem tudo e mais alguma coisa daquilo que eu peço. E aos alunos da Universidade Católica que não estão hoje aqui também, mas que tiveram a gentileza de vir filmar a inauguração. O obrigado mais do que especial ao Baltazar e à Maria do Carmo, como é óbvio, mas isto eles penso que já sabem, mas nunca será demais dizer, pela paciência, pela dedicação, pelas infinitas chamadas por Skype, pela quantidade de vezes que me ligaram de volta quando as chamadas de Skype foram abaixo, por aturarem o quão excitada e o quão feliz eu ficava ou nervosa eu ficava com a montagem desta exposição e naturalmente aos meus pais. Por todo o apoio, por todo o amor, por toda a paciência e por me permitirem fazer tudo o que eu faço hoje em dia, como é óbvio. E claro, para terminar, a todos vocês que aqui estão, tiveram a paciência de me ouvir e por todo o interesse e curiosidade que demonstraram para com este trabalho. Obrigada.